Olá pessoal, bem-vindos ao canal Curiosidades com Matheus Aguiar. O assunto de hoje é um assunto um pouco complicado, porque é um assunto histórico. Hoje eu irei falar sobre o imperialismo, o que é imperialismo e sobre as suas consequências em países da África e da Ásia. Imperialismo, pessoal, é quando um país domina outro, assim, a fim de conseguir recursos naturais através da subordinação política, econômica e cultural. Através do imperialismo, muitos países europeus exploraram países da África, da Ásia, né? Não existiam países ainda, né? Eram apenas tribos. E através desse imperialismo, dessa atitude de exploração, muitas consequências surgiram nesses continentes, na Ásia, na África principalmente. As consequências mais marcantes desse sistema, atualmente, que a gente pode perceber, são as fomes, né, nos países, os conflitos internos, porque eles traçaram, né, a linha dos seus países, né, como eu posso dizer, traçaram domínios, territórios para eles, né. Os europeus chegaram na África e traçaram, atravessando tribos, né, juntando tribo com tribo, tribos inimigas. Aí, por isso que gera esses conflitos na África, até hoje, né? Com essas divisões, né, com esses traçados quase retilíneos, né, no mapa que a gente pode observar, eles causaram muitos conflitos entre essas tribos, né? Porque era tipo no Brasil, né? As tribos. Mas os portugueses chegaram e dominaram o país quase todo, né? Os portugueses e os espanhóis, né? Do outro lado, do lado oeste. Isso acabou gerando uma perda de identidade, né, nacional desses países. No século XIX, o Congo, parte central da África, foi invadido pelos belgas. E em 1885, o rei Leopoldo da Bélgica firmou seu controle sobre o Congo, como se ele fosse uma propriedade particular. Cito o Congo como um país que sofreu com o imperialismo belga, né, por exemplo, porque ele foi um país que sofreu muito com essa atitude imperialista desse rei, que transformou o país em seu quintal próprio, né, em seu próprio quintal, né, trocando, né. Em 1908 foi criado o Congo belga, né? Aí o Congo se tornou um país de fato. Não era um país independente, né? Mas até 1940 ele experimentou, assim, um tempo de prosperidade econômica. A partir de 1950, a população do Congo começou a aderir, né, a partidos, a líderes nacionalistas que queriam a independência. Em 1955, uma visita do rei Balduíno I da Bélgica se reforçou mais ainda, né, o desejo nacionalista, o desejo de se tornar independente. O povo cansou do sofrimento, que já tinha diminuído, né, desde quando o país entrou em uma prosperidade econômica. Em 1959, o Congo se tornou um estado livre. Eu cito o Congo aqui neste vídeo
devido ao sofrimento que esse povo passou. Mas outros povos também passaram por esse sofrimento, né? De exploração, né? Para garantir o poderio dos países de primeiro mundo, né? Dos países desenvolvidos. É por isso que hoje em dia a gente observa que muitos países da América, da África, da Ásia continuam na pobreza, né? No subdesenvolvimento, porque isso é consequência, né, da exploração do passado, desses grandes países. Mas a história não pode ser mudada, né? Não adianta muita coisa. Países tidos como imperialistas foram o Império Otomano, o Japão, a Rússia e muitos países da Europa, né? Como a Bélgica, que eu citei. A partir da Primeira Guerra Mundial, os sentimentos nacionalistas nesses países que foram explorados começaram a aflorar. Daí vieram várias independências, né? Como da Índia, por exemplo, que Mahatma Gandhi, líder daquela nação, né? Em 47, foi até a Inglaterra, né? Negociar a independência da Índia. Até que foram independentes, né? Ficaram independentes, o país. Mas por que esses países queriam explorar outros? Por causa da Revolução Industrial, né? Que eles tinham de procurar matéria-prima para fazer os seus produtos, né? Como a borracha, por exemplo, né? Para fazer os seus produtos e procurar um mercado, né? Para vender, né? Então, era por isso, tirava a matéria-prima e exportava para este mesmo país, né? O bem de consumo. Esses países, né, que passaram por essa revolução industrial estavam ávidos para crescer, né, prosperar. Por isso precisavam urgentemente, né, de produto, né, de matéria-prima para fabricar seus produtos e um mercado consumidor, né, que só assim essas nações iriam para a frente, né, prosperariam. Esse tema, pessoal, é um pouco complicado, porque envolve política, né? Mas a gente, como ser humano, tem que torcer, né? Para que essas coisas não voltem a acontecer no mundo. Porque isso envolve exploração, sofrimento, morte, né? E como a história se repete, a gente tem que ficar de olho, né? Observando, né? Para que essas coisas não voltem a acontecer. Hoje em dia, essa influência de outros países em outros, né, que não são tão desenvolvidos, não é tão marcante, né? Mas podemos observar, né? A partir da guerra hispano-americana, né? Não me lembro o ano, acho que foi em 1898. Entre espanhóis e americanos, né? O próprio nome já diz, né? Hispano-americana, que começaram a observar esse conceito de imperialismo nos Estados Unidos da América, né? A influência deles, né? Mas a influência deles é mais militar, né? Econômica agora, né? Devido às ameaças de alguns países, né? Ao poderio norte-americano. Mas comparado com o imperialismo do passado, esse da agora, se podemos chamar assim, dos americanos, é bem fraco, né?
porque não visa a exploração do país, né? Esse tema, como já disse, é um pouco complicado, porque envolve política, mas eu espero que tenha ajudado, né, as pessoas a entenderem sobre o que é imperialismo. Escolhi este tema para falar porque este tema é muito complicado, né? Para as pessoas entenderem por que muitos países estão sofrendo com a pobreza, com o subdesenvolvimento, com a miséria, né? Principalmente os países da África, com doenças, né? Como a AIDS, por exemplo. Muito obrigado por ter assistido este vídeo. Até a próxima, se Deus quiser.